Olá, eu sou o Guilherme Viana, sou da Liga de Cardiologia da UXPA e do Cefuk. Nesta aula eu vou falar sobre os mecanismos de regulação da pressão arterial a longo prazo, dando continuidade ao módulo de fisiologia do nosso descomplicárdio. Bom, anteriormente vimos que o mecanismo neurogênico é o principal regulador da pressão a curto prazo e ele faz isso modulando a atividade cardíaca e o tônus vascular. Já pensando numa regulação a longo prazo, a gente tem que estabelecer uma relação de volume versus pressão, pois o sistema diz respeito basicamente a essa relação. Aumentos de volume na circulação aumentam a pressão, enquanto diminuições de volume circulatório diminuem a pressão e também o débito cardíaco fica todo em função do volume de sangue circulante. Então, esse controle a longo prazo da pressão arterial, ele está intimamente vinculado à homeostase de volume de líquido corporal, né, que é determinado pelo equilíbrio entre ingestão e eliminação de líquido se a função renal estiver normal. Então, para sobrevivência a longo prazo, a ingestão e a eliminação de líquidos, elas devem estar precisamente balanceadas, uma tarefa que é realizada por múltiplos controles nervosos, hormonais e por sistema de controle local ali no rim, que regula a excreção de sal e de água, algo que é muito importante para esse equilíbrio. Então, temos que os sistemas renais de controle da homeostasia do volume de líquido corporal são dominantes no controle da pressão arterial a longo prazo. Essa é uma máxima que a gente tem que ter em mente no que diz respeito ao controle da pressão arterial a longo prazo, pois esse sistema de equilíbrio, né, é o que o Guyton denomina de sistema rim-volume. Aqui nesse slide, a gente vê um gráfico que representa a resposta por feedback da função renal. No eixo X, a gente tem a pressão arterial em milímetros por mercúrio e no eixo Y, a gente tem ingestão e débito. O 1 representa a ingestão e débito normal, enquanto o 2 representa o dobro e assim por diante, como a gente observa na curva. Dá para ver aqui pelo gráfico que quanto maior a pressão, maior o débito renal de sal e água, de acordo com a curva. Isso aqui mostra aquele equilíbrio que eu tinha comentado no slide anterior. Então, o ponto de equilíbrio aqui desse gráfico é que tem ingestão de sal e de água, que é igual ao débito renal de sal e água. Sendo assim, a gente tem dois determinantes muito importantes primários, né, para o nível da pressão a longo prazo, que é o grau de deslocamento da curva de pressão de débito renal para sal e água, que é o débito renal de sal e água, e 2 é o nível de ingestão de água e de sal. Ou seja, se a função renal estiver normal, se a pressão subir, haverá uma eliminação maior do que um consumo. Se a pressão cair, a perda será diminuída, daí voltando ou buscando um equilíbrio sempre. Qualquer desequilíbrio, então, nesse sistema leva a uma descompensação de todo aquele mecanismo de regulação. Agora, nesse slide aqui, a gente vai comentar sobre o aumento de volume de líquido que eleva a pressão arterial por aumento do débito cardíaco ou pela resistência vascular periférica total. Bom, como que a gente vai entender esse sistema? O mecanismo geral pelo qual o aumento do volume do líquido extracelular pode elevar a pressão, se a capacidade vascular não for aumentada simultaneamente, ela é mostrada aqui nessa figura. A sequência, então, de eventos é a seguinte: há um aumento de volume no líquido extracelular, sei lá, por uma ingestão de muito líquido, um excesso de líquido, ou por um consumo de uma comida muito salgada, sei lá, e que há um aumento do volume plasmático, que aumenta a pressão média de enchimento circulatório, que daí aumenta o retorno venoso de todo o sangue circulatório ao coração, que aumenta por si só o débito cardíaco por mecanismo de Frankenstein. E também aumenta daí a pressão arterial. A partir desse momento que a pressão arterial ela se eleva, aumenta uma excreção de renal de sal e água por todo o mecanismo, como eu havia falado nos slides anteriores, e toda essa excreção de sal e água, ela pode fazer com que a pressão volte ao normal, o volume de líquido extracelular, se a função renal estiver normal e toda a capacidade vascular estiver inalterada. Então, dá para a gente observar aqui especialmente que as duas maneiras pelas quais há um aumento no débito cardíaco pode aumentar
a pressão arterial. Uma delas é o efeito direto do aumento do débito cardíaco, né, para aumentar a pressão, e outra é um efeito indireto que aumenta a resistência vascular periférica total por meio de uma autorregulação do fluxo sanguíneo. Então, como que a gente comenta sobre essa autorregulação? Bom, sempre quando a gente tem uma quantidade de sangue que flui através de um tecido, a vasculatura tecidual que tem naquele local ali, ela se contrai, reduz o fluxo sanguíneo de volta ao normal, e através da autorregulação, ou seja, simplesmente regulação do fluxo sanguíneo pelo próprio tecido ali. Quando o volume plasmático aumenta, elevando todo aquele débito cardíaco, o fluxo sanguíneo tende a aumentar em todos os tecidos do corpo. Se há um aumento do fluxo sanguíneo excedendo as necessidades metabólicas ali daquele tecido, então, os mecanismos de autorregulação, eles contraem os vasos sanguíneos de todo o corpo. Isso aumenta a resistência, né, vascular periférica total por um mecanismo de autorregulação. Então, como a gente tem que a pressão arterial, de acordo com uma fórmula, ela é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica total, o aumento secundário na resistência vascular periférica total resulta no mecanismo de autorregulação, ajudando também a aumentar essa pressão arterial. Então, dando continuidade a todo o sistema, a todo o mecanismo de regulação a longo prazo, agora, como a gente viu anteriormente, o sistema rim-volume, a gente tem que ter em mente que o sistema renal ele atua sob a pressão através da filtragem de sal e de água. Então, eu vou apresentar agora o sistema renina-angiotensina. O que a gente tem que ter em mente é que a filtragem de sal e água interfere no volume extracelular, e essa alteração no volume extracelular, né, de líquidos extracelulares, levam ou tem como consequência as alterações na pressão arterial em médio e em longo prazo. O que vamos ver agora é o mecanismo de renina-angiotensina de aldosterona. Primeiramente, eu vou detalhar um pouco sobre a renina, pois o sistema basicamente ele tem início com a liberação da renina na corrente sanguínea e o local de produção da renina. Ou seja, o sistema todo tem início nas células justaglomerulares, que são responsáveis pela produção da renina. Essas células estão situadas nas arteriolas aferentes dos néfrons. Ao lado se situam, então, ali como a gente pode ver na imagem, as células da mácula densa, que funcionam como sensores de sódio no túbulo contorcido distal, e as arteriolas aferentes são inervadas por fibras do sistema nervoso simpático e contêm baroreceptores, que são sensores de pressão, do nível de pressão. A partir disso, então, podemos identificar 3 fatores que podem ser gatilhos para ativação do sistema. Primeiro, a queda da pressão arterial. Os baroreceptores sensíveis às pressões nas células justaglomerulares respondem à diminuição da pressão arterial com o aumento da liberação de renina, dando, então, início ao sistema. Segundo, a diminuição da oferta de cloreto de sódio para as células da mácula densa, que tem no início o túbulo distal, então estimula a liberação de renina. Em terceiro, a ativação do sistema simpático. O aumento da atividade do sistema nervoso simpático, ele estimula, a liberação de renina ao ativar os receptores beta-adrenérgicos nas células justaglomerulares. E a estimulação simpática, então, ela ativa também outros receptores, como os alfa-adrenérgicos, que podem aumentar a reabsorção renal de cloreto de sódio, então reduzir ali uma taxa de filtração glomerular em caso de forte ativação simpática. Então, essa elevada atividade simpática renal, ela aumenta a sensibilidade do baroreceptor renal e dos mecanismos da mácula densa para a liberação de renina, e assim início a todo o mecanismo. Então, com um desses 3 fatores ao início do sistema renina-angiotensina. Bom, então vamos entender esse processo, um pouco desse processo. A renina, ela é uma enzima, não uma substância vasoativa que é produzida, e é armazenada nas células justaglomerulares dos rins, como eu tinha detalhado agora no slide anterior. Então, quando ela vai ser liberada? Bom, aí que entra o processo. Todo o sistema ele é ativado
quando há uma diminuição da pressão arterial, ou seja, então, temos uma diminuição da pressão arterial nos vasos lá das arterias aferentes, e essa renina produzida pelas células justaglomerulares, ela é clivada e liberada ali na corrente sanguínea. Essa renina liberada na corrente sanguínea, ela encontra outra proteína atuando enzimaticamente sobre a proteína plasmática. É uma globulina chamada de substrato de renina, ou angiotensinogênio, que é uma proteína produzida e liberada pelo fígado. E com essa atuação da renina sobre o angiotensinogênio, há uma liberação de um peptídeo de 10 aminoácidos chamado de angiotensina 1. Ou seja, a renina vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela tem propriedades vasoconstritora, mas ela não atua o suficiente para provocar alterações significativas na função circulatória. Ou seja, ela não tem força para mudar o nível da pressão. A renina, ela persiste ali no sangue, né, por 30 a 60 minutos, e ela provoca uma formação de quantidades adicionais de angiotensina 1 durante esse período. Um intervalo ali de segundos a minutos após a formação da angiotensina 1, entra a ação da enzima conversora de angiotensina, a famosa ECA. 2 aminoácidos, eles são adicionais, eles são removidos, né, ali da angiotensina 1, e ele forma, essa remoção forma um peptídeo de 8 aminoácidos, a angiotensina 2. Essa conversão, ela ocorre geralmente nos pulmões, enquanto flui o sangue, né, através dos pequenos vasos pulmonares, e ela é catalisada por essa enzima que eu acabei de citar, a enzima conversora de angiotensina, a ECA, que ela é presente no endotélio da vasculatura pulmonar, e geralmente essa conversão ocorre, né, nesse endotélio. Mas vale ressaltar também que outros tecidos, como os rins, os vasos sanguíneos, eles também contêm essa enzima, e dessa forma também eles conseguem produzir ali a angiotensina 2. Então, lá nos pequenos vasos pulmonares ocorre essa transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2 pela ECA. A angiotensina 2, ela é a grande responsável pelo aumento da pressão. Ela causa uma vasoconstrição, aumentando a resistência, então, vascular periférica, e ela causa também uma retenção de água e de sal, atuando diretamente na função renal, ou seja, filtrando menos sal e água e filtrando menos água. Perceba que retenção é diferente de reabsorção. E também, a terceira forma, ela produz um estímulo adrenal. Ela induz a secreção de aldosterona e isso age diretamente nos rins. A aldosterona que age diretamente nos rins, aumentando a reabsorção. Percebe que é diferente de retenção. Ou seja, além de não perder tanto sal e água, a aldosterona ela vai acabar induzindo a reabsorção de sal e de água. Então, detalhando um pouco mais sobre a angiotensina 2. Ela é um vasoconstritor extremamente potente, que além de afetar a função circulatória de outras maneiras, ela afeta diretamente a vasoconstrição. Ela permanece no sangue ali por 1 ou 2 minutos, porque é rapidamente inativada por algumas enzimas sanguíneas e de tecidos, que são chamadas de angiotensinases. E o efeito principal é a constrição arteriolar eferente, que acaba diminuindo da pressão hidrostática capilar e aumentando a reabsorção tubular. Ela causa uma ação direta sobre as células tubulares, aumentando da reabsorção de sódio e de água, e a vasoconstrição periférica, como eu já havia falado. A angiotensina 2, ela tem 2 efeitos principais que pode elevar então a pressão. O primeiro é a vasoconstrição em várias áreas do corpo, o que ocorre de forma um pouco mais rápida. A vasoconstrição, ela geralmente ocorre mais intensamente nas arteríolas e menos nas veias. A constrição nessas arteríolas, então, ela aumenta a resistência vascular periférica total, elevando a pressão arterial, e também, além disso, como a constrição venosa, ela leva ao aumento da pressão. Como que a gente pensa em relação a isso? Bom, a leve constrição das veias, ela promove, mesmo assim, um aumento do retorno venoso, ajudando o coração a bombear contra o aumento de pressão. Então, isso causa
um aumento da pressão arterial. Ou seja, há uma intensa constrição nas arteriolas e um pouco menor nas veias, que leva a uma compensação desse sistema, então aumentando a pressão arterial. O segundo meio principal, então, que a angiotensina ela aumenta a pressão arterial é pela diminuição da excreção de sal e de água pelos rins, devido tanto ao estímulo de secreção da aldosterona, como dos efeitos diretos, e a retenção de sal e de água pelos rins, que aumenta lentamente o volume de líquido extracelular, que aumenta toda a pressão durante as horas e os dias subsequentes. Esse efeito a longo prazo, por meio de ações diretas e indiretas da angiotensina 2 sobre os rins, ele é ainda mais poderoso do que o mecanismo agudo ali de vasoconstrição na eventual elevação da pressão arterial. Sendo assim, a angiotensina 2, ela provoca uma retenção renal de sal e de água, um mecanismo importante para o controle da pressão, né, a longo prazo, e faz com que os rins retenham sal e água de duas maneiras principais. A primeira, que ela atua diretamente nos rins, provocando essa retenção, e a segunda, que ela estimula as glândulas adrenais a secretar aldosterona. E a aldosterona, por sua vez, ela aumenta a reabsorção de sal e de água pelos túbulos renais. Assim, quantidades excessivas de angiotensina 2 circulando ali pelo sangue, todo o mecanismo a longo prazo do rim volume para controle da pressão arterial é automaticamente ajustado para manter, né, todo esse sistema da pressão arterial em níveis mais altos do que o normal. Bom, essas daqui são as minhas referências e espero que vocês tenham gostado.